Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como a gente havia dito, a gente encerrou no último episódio a primeira parte da minissérie sobre as obras de misericórdia, a parte em que a gente falava sobre as obras de misericórdia espirituais. E hoje, mais uma vez, vamos contar com a ajuda da Paula, para falar sobre a primeira obra de misericórdia corporal, que essa é a parte que se inicia hoje, as obras de misericórdia corporais. E assim a gente encerra essa etapa sobre as obras de misericórdia. Vamos então à primeira obra de misericórdia corporal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Eu me chamo Paula, sou aqui do Sertão Pernambucano e estou no podcast Jovem Cristão juntamente com meu amigo Lucas. E nós daremos continuidade às obras de misericórdia, iniciando hoje com a obra de misericórdia corporal, que é dar de comer a quem tem fome. Essa primeira obra de misericórdia corporal, ela nos remete à oração. A oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, naquela parte em que diz: o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, lá em Mateus 6,11. Lá nos faz compreender que a fome é uma necessidade básica inerente a todo ser humano. Por isso, ela precisa ser suprida de maneira justa, visto que essa é a vontade de Deus, que nos ama e ama os justos e os injustos. Ama a todos nós de forma igual. Podemos conferir lá em Mateus 5,45, tá bom? O Papa Bento XVI, em sua encíclica Caritas in Veritate, nos afirma que dar de comer a quem tem fome é uma responsabilidade eclesial oriunda de nosso Senhor Jesus Cristo nos seguintes termos. Em muitos países pobres, continua com o risco de aumentar a fome, minha gente. Ou seja, há uma insegurança alimentar, há uma grande insegurança de vida em relação à grande carência de alimentação. Então, ainda há muito sobre isso, que às vezes fechamos os olhos, a gente sabe que há, mas a gente, às vezes, acabamos fechando os olhos para isso e acabamos deixando de lado. E aí, nesse tema de hoje, a gente vai falar muito dentro do artigo dessa obra de misericórdia. Publicaram em um artigo do Santuário do Pai das Misericórdias. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o número 2447, afirma que dentre os gestos de misericórdia, a esmola aos pobres é um dos principais testemunhos de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada ao Senhor. Nessa mesma perspectiva, destacam-se as palavras do evangelista São Lucas. Ele coloca em grande relevância o que São João Batista, o precursor de Jesus, ele assim exortava: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. E quem tem o que comer, também faça o mesmo. Isso a gente pode conferir lá em Lucas 3:11. E também Nosso Senhor, ele refuta os fariseus dizendo o seguinte: dai antes em esmola o que possuis e todas as coisas serão limpas. Lucas
11:41. Sobressai de modo igual o ensinamento do apóstolo São João, quando ele nos afirma o seguinte: quem possui bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas fechar o coração, como pode nele estar o amor de Deus? 1 João 3,17. A gente pode citar exemplos fortes, que podem ser uma pessoa que está ali sempre na igreja, sempre fazendo tal coisa. Lembrando que não é julgamento, tá? Mas vamos usar esse exemplo. Alguém que está na igreja o tempo todo, de segunda a segunda, e quando é na hora de agir com misericórdia pelo irmão, não age. Vê o irmão passando necessidade, passando fome, frio, sede, e simplesmente ignora. Isso é muito triste. É um sinal de que não há amor de Deus nesta pessoa. Então, o apóstolo São João nos exorta isso, que se há bens, se a gente possui bens nesse mundo, a gente vê o irmão sofrendo necessidade, temos que prestar atenção para ajudá-lo. Porque se o amor de Deus habita em nós, por que nós não vamos agir com amor para com o próximo? É um ato de caridade, é um ato de amor. Dar de comer a quem tem fome é um ato de caridade. Dar esmolas é profundamente um ato de misericórdia. Como, aliás, se verifica a partir do vocabulário em grego, esmola, ela deriva de um termo que significa misericórdia, tal como o latim miseratio significa compaixão. A misericórdia, ela é um ato de caridade por intermédio da misericórdia. Então, que estejamos atentos se nós temos uma peça de roupa sobrando, um exemplo, vou dar um exemplo, esses dias eu tive umas roupas antigas e que não davam mais para mim, e eu tava guardando aquelas roupas e juntando volume, e eu tenho que fazer alguma coisa, isso aqui não é para mim, não dá mais para mim. Então eu vou ficar guardando para quê? Vou doar para aquela pessoa que tá precisando, aquela pessoa que precisa. E assim eu fiz. Então eu não quero dizer que eu sou uma pessoa, não quero me mostrar, mas eu quero dizer que nós temos que ficarmos atentos, estarmos atentos a ajudar aquele, porque se há um lençol sobrando, se há uma roupa sobrando, se há uma comida sobrando e passa uma pessoa, olha, eu tô precisando, você tem como me ajudar? Se a gente tiver condição de ajudar, se tivermos em condição de ajudarmos, vamos continuar fazendo esta obra, vamos fazer esta obra, deixar esta obra ativa, tá bom? Esta obra, ela nos exorta que há muita gente passando fome. A nossa missão é também ir até eles, mas também tem deles que chegam até nós, seja uma pessoa alcoolizada, né, um bêbado, um drogado, um mendigo, porque Deus ele vai mandar até nós. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte, sermos caridosos, sermos amorosos, termos o amor de Deus no nosso coração para ajudar aquele que necessita. Então, mais uma vez, o Senhor nos exorta que estejamos atentos, que estejamos sempre com o coração aberto e sempre pedindo ao Espírito Santo que Ele se manifeste em nós para poder ajudar o outro, que estejamos sempre de coração aberto para estender a mão àquele que precisa. Amém? Então, muito obrigada a cada um que esteve conosco, que está conosco, permaneçam
vamos dar continuidade às obras e agora com as obras corporais.